Salve rapaziada, Marcos aqui. O meu WinRC ele é cheio de comandos, atalhos de teclado, um monte de coisa. Algumas pessoas até me pedem, tem como você disponibilizar o seu WinRC? Mas eu não disponibilizo porque primeiro que não é só um arquivo, ele faz chamada de vários arquivos e ele tem um monte de comando, um monte de atalhos personalizados por mim mesmo e eu tenho que fazer muita modificação para disponibilizar. E isso também é um problema porque eu acabo esquecendo da maioria dos comandos, da maioria dos atalhos que eu tinha criado e aí tem que consultar. Uma vez até criei um plugin com a tabela que exibia todos os comandos e atalhos que eu tinha criado para eu não esquecer. Isso não foi uma boa ideia porque geralmente algum plugin, algum atalho, eu acabava mudando ao longo da semana, ao longo dos meses aí, e aí tinha que ficar atualizando a tabela. Mas aí eu conheci um projeto bem bacana, já venho utilizando ele já tem mais de um mês mais ou menos, que é o projeto WinQuickUI, que é justamente esse projeto aqui do GitHub, no endereço skywind3000/win-quickui. Aqui nesse projeto, ele já fala que já no início, há muitas teclas de atalhos que eu defini no meu WinRC, entre outras coisas. Ele criou esse plugin justamente com o mesmo problema que eu tinha para facilitar acesso de algumas coisas que você cria, que nada mais é do que adiciona uma barra, que mesmo pelo GIF você já dá para notar, adiciona uma barra quando você chamar o seu Vim, você pode abrir essa barra e ali você pode chamar vários widgets que vão mostrar para você ou fazer algum comando que você deseja do Vim de maneira mais fácil. E aqui você vê que ele fala sobre o Borland Turbo C++, você já vê uma similaridade aí até com o projeto, um editor de texto bem arcaico, mas bem útil para quem escreve em C++, e também tem uma versão que é o Borland Turbo Pascal para a linguagem Pascal. E aqui ele descreve todo o plugin, como você utiliza e como você implementar. Existem alguns widgets, como o menu, que é esse que vai abrir a barra superior no seu Vim, e ele é customizado, a gente vai ver como. Também você pode customizar as bordas. Ó. Perceba que essas bordas aqui tem um maisinho nos corners, né? E é uma barra vertical. No de cá já tem alguns caracteres Unicode, barra vertical também é Unicode. Você pode também customizar o Color Scheme. Aí ele te dá 4 opções aqui como Groovebox, Solarized, Papercode Dark e Papercode Light, mas você pode também customizar as cores da sua maneira. E aqui os demais widgets a gente vai ver como implementa alguns deles, bem aqui embaixo, que é o User Manual, que é o manual do usuário aqui, ó, User Manual. Se você clicar aqui, você vem para cá que já tem toda a forma de você implementar. Primeiramente você vai ter que instalar, você pode utilizar não só o plug, como também um Vandal, ou até mesmo utilizando ali pelo SpaceVim, como a gente tem no vídeo do SpaceVim, você vai lá e adiciona o nome do usuário e o nome do repositório do GitHub. Para colocar para funcionar, primeiro é bom você implementar o menu, que é o menu principal ali, que é a barra do Borland, né, do WinQuickUI. E tem algumas teclas de atalho para você movimentar, para você abrir a barra, coisas desse tipo. E aí você fala, como que eu vou implementar? Bom, você pode pegar esse sample code aqui, copiar tudo isso aqui e colocar no seu WinRC. Já vai ter acesso já ao primeiro widget, que é o menu. Mas eu vou fazer de uma maneira mais organizada para ficar mais fácil para a gente aqui, da seguinte maneira. Primeiramente eu vou entrar no meu diretório .vim e aqui eu vou criar um diretório chamado Quick somente, tá? Nesse diretório Quick, entrando nesse Quick aqui, eu vou criar um arquivo chamado start.vim, ou melhor, start.vim, mas também eu vou criar um arquivo chamado menu, que será aquele widget menu, vim aqui, beleza? Então já tem os dois arquivos aqui. E esse start, eu vou chamar ele pelo meu WinRC. Então eu vou abrir aqui o meu WinRC e vou fazer um source, bem aqui em qualquer lugar, tá? Vou fazer um comando source, onde eu vou dar, aqui eu posso colocar atalho.vim, que vai chamar o meu quick barra start menu logo. Não, start, vai. E aí o start eu vou chamar o Vim. E aqui no meu start eu posso criar outro source só para ficar organizado. Mas você pode fazer da maneira que você quiser. O menu.vim e vou salvar aqui. Feito isso, agora aqui no meu menu.vim, eu vou colar justamente esse sample code lá. Copiar daqui até aqui. Ctrl C aqui, Shift Ctrl V. Salvei. E agora se eu abrir, por exemplo, o Start, eu já estou chamando o menu.vim. Então se eu der o espaço, eu já abro aqui o menu. Olha lá. Ó.
Eu posso criar um novo arquivo, Ctrl N, abrir um arquivo, fechar, salvar. Tem o Edit também, o Paste, o Option, Help. Você percebe aqui que tem esse I comercial, ele vai criar esse vermelho aí. Ó. Você veja que o vermelho está na letra E, porque o E aqui, ó, o I comercial está antes do E. Então, se eu estivesse aqui no Fill, por exemplo, a minha letra E já é uma tecla de atalho. Se eu teclar ela já abre o Help. Ele já colore e também já torna com uma tecla de atalho. A maioria não está implementada, se você for ver aqui, por exemplo, em Fill, que é esse Fill aqui. Colocar Ctrl N, ele só vai rodar o comando eixo 0 e vai mostrar o eixo 0 para mim. Ó. Ctrl N, se eu der aqui, ó o 0 lá embaixo, tá vendo? Então eu posso customizar da minha maneira, quer ver? Por exemplo, aqui o Exit seria Alt X, ó, não sai. Então eu teria que abrir o meu Vim menu e no meu comando Exit aqui, ao invés de dar um eixo 6, eu vou dar um Quit. Não precisa nem de 2 pontos, só Quit aqui, ó, já funciona. Se eu abrir aqui, espaço, espaço, Fill, se eu teclar aqui em Exit, ele já vai sair do meu Vim. Então você pode customizar todo o seu menu do jeito que você quiser. Se você quiser criar um novo menu, você pega qualquer um desse aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, copiar, vamos criar uma nova linha e vamos colar ele aqui. Eu vou chamar ele de Terminal Root, por exemplo. Terminal Root. Veja só, eu não vou colocar o T, porque o T já, se eu não me engano, já deve ter alguém aqui com T, não. Esse aqui é F, esse aqui é o E, esse aqui é o O e esse aqui é o E minúsculo. Então eu posso colocar o I comercial aqui, ou não colocar se eu não quiser, também não é obrigado. E o meu T já vai ficar esse ali quando aparecer. Lógico que eu vou ter que recarregar o Vim. Se der espaço, espaço, já tem o Terminal Root aqui, ó. E se eu tivesse aqui em Fill e teclasse T, eu já vou para o Terminal Root, tá vendo? Chips aqui, coisas desse tipo, mas eu posso customizar todos os widgets aqui à minha maneira. Vamos supor que esse sheet aqui, compilar, vamos colocar compile. E aqui eu vou rodar o comando silent eixo, entre aspas duplas, está funcionando. Não vamos dar com silent não, tá? Vamos colocar só o eixo mesmo, que aí vai mostrar que está funcionando ali. Recarregar o meu Vim aqui, espaço, espaço, vou lá no Terminal Root, vou lá em compile, olha lá, ó, está funcionando e já mostra para mim ali. Então eu posso customizar, criar um novo widget nesse menu do jeito que eu quiser. Então é bem fácil você implementar o menu. Vamos colocar outro widget aqui, que ele supõe, que é o List Box. Esse List Box aqui, ele vai ter alguns parâmetros aqui, title, índice, que é a posição do cursor, largura e altura. Para você implementar, você pode copiar tudo isso aqui, o sample code, vem aqui, cria um arquivo chamado listbox.vim, Shift Ctrl V. Veja só, se eu colocar o cal aqui, que é a chamada da função, ele já vai abrir automaticamente. Então eu vou limpar isso aqui, porque eu estou usando o meu arquivo start.vim, vou dar um source no meu listbox.vim, ok? Já vou dar um start ali. E agora eu vou ter que criar um comando personalizado para ele. Porque se eu colocar o cal aqui diretamente, ó, copiar aqui e colar, ó, Shift Ctrl V, salvar e sair, quando eu abrir, ó, ele já vai abrir automaticamente o listbox para mim, que é um box que mostra a lista de alguns comandos, algumas coisas que eu quero lembrar. Para sair, basta dar ESC 2 vezes. E eu não quero isso, eu quero criar um comando, command, quick list box, por exemplo, que vai chamar essa função aí. Então, se eu chamar o comando ESC2.quick list box, ele vai listar o box para mim. Eu poderia até criar aqui embaixo, mapear uma tecla, por exemplo, mapear. Vamos mapear o Ctrl L, que eu não tenho aqui, eu sei disso, para chamar o Quick List Box. E aqui a gente vai fazer para não dar Enter, para dar Enter automaticamente. Salvei aqui, quando eu abrir e der o Ctrl L, ele já vai abrir para mim também. Então eu posso mapear, às vezes nem é bom você criar tanto mapeamento de comandos assim. E você pode personalizar o seu List Box aqui. Por exemplo, aqui na documentação ele fala que você pode passar o título, o índice, como eu disse para vocês. Aqui no Content ele está passando o título e o Select On somente, e ele chama com Content e as Opts, que são somente o título Select On, no formato aí, digamos, JSON. Então aqui eu posso passar, por exemplo, a largura, né? Essa largura aqui, ó, ficou bem pequena, tá vendo? Então vamos passar aqui a largura, vamos aumentar, criar com vírgula aqui, vou passar o W, que é a largura, com 2 pontos, eu vou dizer qual é a largura. Vamos colocar 150 aqui, por exemplo,
salvar aqui, recarregar meu Vim. Quando eu der o Ctrl L, já vai estar maior aqui. Se eu quisesse customizar também a altura, seria o H. E você pode colocar aqui, por exemplo, o comando Quick List Box abre o List Box. E aqui você passa o comando do Vim que você deseja. Eixo agora está exibindo o List Box. Existem vários comandos do Vim, a gente viu no curso de Vim Script, mas o eixo é o mais default, assim, só para a gente mostrar. Ctrl L aqui, ó, já vai aparecer aqui. E se eu selecionar Enter, aparece lá, ó, agora está exibindo o List Box. Então é assim que funciona você implementar cada um desses widgets. Existem vários. Existe o Context Menu, ele imita uma janela de Context Menu toda vez que você passa o mouse com o botão direito, por exemplo. A função Find, ó, uma mini ajuda aqui, um mini help da função Find. E aqui tem a API, o Sample Code para você implementar do mesmo jeito que a gente utilizou. O Text Box, que já é um text aqui, você mostra um texto, se você quiser colocar um texto que você utiliza com frequência no seu Vim. Tem também um Preview Box, esse Preview Box é bem interessante, que são geralmente arquivos que você já colocou lá e ele vai mostrar, por exemplo, aqui está o arquivo.py, você vai lá colocar a direção do arquivo que você precisa, entre vários aqui, o Tools, Function List, Helper View, Preview Tag. Existe aqui um bem legal, que é o terminal, que é esse aqui. Vai chamar aqui função terminal e vai passar alguns parâmetros para ele. Já tem um sample code aqui já pronto. Nesse caso aqui, ele está abrindo o terminal já com a subshell, no caso do Python, e com as opções que são listadas aqui. A largura, o tamanho, a função de callback e a função termExit para ser executada toda vez que você sair do terminal. Para a gente implementar esse terminal, vamos copiar tudo isso aqui, menos a chamada da função, e vamos criar um arquivo terminal.vim aqui, por exemplo, e vamos colocar ele aqui dentro. Salvei aqui, eu só vou fazer algumas alterações aqui depois. Agora eu vou deixar assim por enquanto. Vamos agora ao nosso start e vamos incluir aqui o source, o nosso terminal.vim. E aqui a gente vai fazer a chamada do nosso command quick terminal, por exemplo, que vai chamar essa função aqui. Nessa função aqui, ele já vai abrir com Python. Eu utilizo mais o Bash mesmo, quando eu estou no Vim, para compilar, para fazer alguma coisa. Se você quiser, você ainda cria um comando aqui, e ele vai chamar, ao invés do comando listbox, ele vai chamar o comando quick terminal. Vim start, se eu der o quick terminal aqui agora, enter, ele já abre o terminal para mim. Para a gente sair desse terminal é o exit. O comando Ctrl T que a gente criou também abre. Exit aqui, ó, Ctrl T, funcionou normalmente, abrindo o Bash. No caso lá ele falou Python, se eu colocasse Python aqui, salvar aqui, Ctrl T, ainda abriria o Bash porque eu teria que recarregar o meu Vim. Abrir de novo, Ctrl T, ele já abre com Python aqui. Se eu der um print agora aqui, ó, em Python, né? Ok, funfando de boa, tá? Enter aqui, ó, para sair do terminal do Python, existe com função. A gente sai do terminal e volta para o seu Vim. Isso é legal para você rodar algum comando externo, coisas desse tipo. Lembrando que também é customizável aqui o nosso, vamos voltar aqui para Bash que eu esqueci. Também é customizável aqui o nosso terminal. Olha lá, ó, a largura está 60. Se eu quiser, eu poderia colocar 100 aqui, por exemplo, e a altura aqui 10. Terminal, eu poderia aqui colocar terminal pop-up e terminal root, por exemplo, só para mudar o nome. Salvei aqui, se eu der um Ctrl T, eu abro lá o meu terminal, eu posso dar o ls aqui, coisas desse tipo, eu já abro diretamente no meu diretório padrão, mas eu posso ir para o meu diretório normal, Ctrl L, posso até dar um reset aqui, ó, funciona tranquilamente, voltar aqui para o diretório. Então, para eu sair daqui, exit, eu volto para o meu arquivo, meu código Vim que eu estou utilizando, tá bom? Então é assim que você implementa cada um deles aqui. Então eu vou sair daqui, remover esse diretório, porque eu já tenho todos os meus já prontos que eu estou utilizando e eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa function list. Essa function list, eu criei o comando quick function, que é esse aqui, ó. Se dá um enter, ele vai mostrar para mim todas as funções que tem nesse arquivo Python. Se fosse um arquivo shell, ele ia mostrar as funções do shell. Se fosse um Vim, ele ia mostrar o Vim RC, as funções que você tem no seu Vim, dos seus linguagens C, C++, JavaScript, qualquer um, ele ia mostrar. E aí, por exemplo, eu quero ir para a função finalize. Clico aqui, ó.
ele já vai diretamente para a minha função Finalize. Existem mais coisas aqui, Context Menu, que é aquele que eu falei para vocês, que mostrou lá. Tem aqui o Quick Help, que você tem um help aqui do Vim, no caso, mas você pode fazer o help que você quiser. Você sair, ó, além de você teclar ESC, você pode clicar no X aqui, ó. Que legal, né? Bem bacana. Existem outras funções aqui, que aqui vai ficar mais fácil, que é o Quick Text Box, que eu já mostrei para você. Já estão todas as mensagens que foram apresentadas aqui para mim. Eu poderia customizar do jeito que eu quero também. Tem o Quick Tools, que é esse aqui, o último, né? Quick Tools, que ele vai mostrar no caso aqui somente o que está no buffer. Por exemplo, se eu abrir aqui o Nerdtree, tá, vamos criar um arquivo aqui, .txt. .txt não, vamos colocar .html, que aí eu já posso usar aqui o lorem. Bom, vamos supor que tem esse conteúdo aí dentro do meu teste.txt. Então eu vou abrir aqui o bar.vim, abrir o meu Nerdtree e vou lá, eu abro o teste.html. Então agora quando eu der o Quick Tools lá, ó, agora não vai mostrar somente o bar, vai mostrar o bar e o teste. Se eu quiser ir para o bar, clico aqui e vou para o bar. Vou lá no meu Quick Tools de novo, agora eu quero ir para o teste. Para você navegar entre os seus arquivos abertos em Buffer. Abrir aqui o bar, você já vê que eu mudei o meu board style, que está aqui embaixo, que é justamente esse conteúdo aqui, ó. Customize, ó. O board style default, o 1, se eu pegasse esse 1 aqui e colocasse nesse lugar aqui, ó, Shift Ctrl V, salvei e saísse aqui, ó. Quando eu abrisse, já estaria com o board style, como eu falei para vocês, o maisinho, ao invés daqueles corners Unicode. Aqui também tem o Color Scheme, só que eu vou mudar aqui para 2 também. No meu caso aqui tá Paper Call Dark, tá? Que é justamente esse Color Scheme que ele mostra aqui, ó. Paper Call Dark. Mas eu poderia colocar, por exemplo, Groovebox. Se eu salvasse aqui e abrisse de novo, ó, já estaria Groovebox. Tem um bem legalzinho aqui, que é o Paper Call Light. Paper Call, tudo junto, né? Call Light. Salvar aqui, já é um menuzinho mais legalzinho. Ó, o Terminal Build aqui, alguns desses aqui tá funcionando, mas como eu não estou dentro de um arquivo que eu vou construir nada, não vai funcionar aquilo lá, mas foi o que eu criei para facilitar aqui as minhas compilações. Tem algumas outras customizações, como largura do idget, o tamanho, que seria H. Gostei muito do Vim Quick UI, tá me ajudando bastante assim na maioria das coisas, ainda estou adaptando muitas coisas que eu preciso adaptar. Espero que vocês gostem também. Qualquer dúvida aí sobre o Vim Quick UI, posta nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço. Até mais.